Graças a Deus, meu querido e meus amados irmãos. Glória a Deus mais uma vez por estar aqui. Glória a Deus mais uma vez por uma mensagem da parte do Senhor. E que Deus abençoe sua vida, sua família, te dê discernimento espiritual para compreender a palavra de Deus e te leve a viver uma vida de fidelidade a Ele. Não somente você, eu e todos nós, porque a palavra de Deus é para todos nós. E aí, como é que você está, querido meu amado irmão? Firme na fé, buscando cada dia mais e mais o Senhor, buscando andar mais e mais conforme a palavra dele, ou tem desfalecido na fé, ou o tempo tem te feito desfalecer, o tempo tem te feito desistir, digamos assim, frear um pouco mais da sua caminhada cristã, da sua caminhada com Cristo. Eu quero trazer um exemplo bíblico de alguém que perseverou na fé, de alguém que foi fiel, e Deus, como sempre, fiel também. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Disse isso Calebe a Josué. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Glória a Deus em primeiro lugar por essa palavra. Você deve lembrar, você que lê a Bíblia, que Josué e Calebe foram enviados com mais 10 espias para espiarem a terra de Canaã, quando a nação de Israel estava próxima de adentrar aquela terra. E 12 espias, líderes de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, foram enviados como espias para espiarem a terra de Canaã. E estavam entre os 12 Josué e Calebe. E todos eles contemplaram e viram que a terra era boa, que realmente manava leite e mel, como Deus tinha falado anteriormente, através dos seus servos. E chegando lá, 10 dos 12 líderes de cada uma das 12 tribos, embora falaram que a terra de fato era boa, relataram que a terra tinha gigantes e que consumia o seu povo, e eles temeram. Mas Josué e Calebe perseveraram em servir ao Senhor e testificaram de que Deus era suficiente e poderoso para manter a promessa e fazer com que eles adentrassem a terra. E por causa da fidelidade de que Josué, e nesse caso, nesse ponto que tratei aqui, Calebe tinha demonstrado em perseverar em servir ao Senhor, Moisés, servo de Deus, a qual ele mesmo relata aqui, declara e jura dizendo que a terra que pisou os pés de Calebe seria dele e da sua família ou da sua posteridade em herança perpetuamente. Ele tinha prometido a Calebe. E o que é que acontece? Os anos se passam. Ele diz que quando eles entraram naquela terra, ele tinha 40 anos. E no relato mais à frente ele diz: e hoje já sou de 85 anos. Ou seja, passaram-se 45 anos desde que Deus tinha enviado essa palavra através de Moisés, e ele recebeu aquela palavra. E passaram-se muitas coisas, e nós que sabemos um pouco da palavra de Deus, sabemos que muitas coisas ocorreram ao longo desses 45 anos, desde o momento em que Calebe pisou naquela terra, até ele chegar neste momento aqui.
Muitas coisas aconteceram, muitas pessoas morreram do povo por causa da sua rebeldia, tiveram que voltar e deram voltas pelo deserto, mas Deus conservou Caleb em vida. Embora muitos pereceram no deserto, Caleb permaneceu em vida, porque havia sobre a vida de Caleb uma promessa de um Deus que não pode mentir, de um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. E depois que Moisés também morre, quem assume como sucessor de Moisés é Josué. E chega nesse momento, Caleb chega para Josué e cobra dele a promessa que Moisés, homem de Deus, tinha feito a ele há 45 anos. E ele diz: desde que o Senhor falou essa palavra através do seu servo Moisés, e já se passaram 45 anos, mas ele traz algo que nos faz refletir, e ele diz: eis que eu ainda tenho a mesma força quanto há 45 anos. A minha força é a mesma para entrar e para sair. E em outras palavras, é como se ele dissesse: olha, eu ainda estou focado na minha promessa, estou focado na palavra que foi liberada pelo servo de Deus para mim e para a minha vida. E estou à disposição para se fazer cumprir a palavra que foi dita a respeito de mim. E me faz pensar e nos leva a refletir nesta hora. Passaram-se 45 anos desde que ele recebeu essa palavra e Deus conservou. Em primeiro momento, vamos refletir por isso. Deus conservou Caleb em vida. Havia promessas sobre a vida de Caleb e ele não poderia perecer no deserto, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E como Deus é fiel, morreram pessoas, inclusive o próprio Moisés, mas a promessa que Deus tinha dado a Caleb mantinha-se de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre a sua palavra. Havia promessas sobre a vida de Caleb, e há promessas sobre a vida de pessoas que falam agora. Há promessas sobre a sua vida, e nada acontecerá com a sua vida. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então escuta a voz de Deus. Se há uma promessa de Deus na sua vida, nada de mal acontecerá com ela, porque haverá de se cumprir a promessa que Deus prometeu para você. Ainda que passem anos e muitas coisas aconteçam, e lembra-se desse texto, Caleb diz que passaram-se 45 anos, mas o Deus que não esquece jamais, não esqueceria de Caleb, não esqueceria de cumprir a promessa que ele havia dado através do seu servo Moisés para Caleb. E aí ele diz: eis que a mesma força que eu tinha há 45 anos é a mesma agora. E é nesse ponto que eu quero te parar e refletir nesse momento. Desde que você iniciou a sua vida na fé, assim como disse Caleb, eis que a minha força é a mesma há 45 anos e agora é a mesma para entrar e para sair para a peleja. A sua e a minha força precisa ser a mesma desde o momento em que levantamos as mãos e aceitamos Jesus. Não podemos desfalecer porque o tempo passou e parece que nada aconteceu, porque o tempo está passando e parece que Deus se esqueceu de nós. Ele não pode esquecer, porque Ele é Deus. Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você, não esqueceu de Caleb. Ainda que passe esses 45 anos, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora é necessário que façamos como fez Caleb. A mesma força que eu tinha é agora. A mesma força que tínhamos quando levantamos as mãos e aceitamos Jesus precisa ser hoje. Ou seja, a nossa convicção para com a palavra de Deus, a nossa convicção para com as promessas dele na nossa vida, a nossa convicção precisa ser a mesma de outrora. Precisamos perseverar até o fim. Não podemos desfalecer na fé, porque assim foi Caleb. E quando chegou o momento em que Israel tinha adentrado a terra e que as terras começaram a ser repartidas, ele cobra de Josué e traz a ele a lembrança daquilo que tinha acontecido. E o que é que Josué fez? Assim como Moisés tinha relatado, Josué entregou a ele aquilo que era direito dele, e a promessa se cumpriu. Então, Deus tem promessas para mim e para você. Jesus, desde o momento que nós levantamos as mãos e o aceitamos e fizemos com Ele uma aliança, Ele garante que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha e a sua fé não pode desfalecer em meio às circunstâncias que temos vivido. O que eu e você possa ter vivido ou possa vir a viver, não podemos, em hipótese alguma, desfalecer. Lembre-se, querido, a minha força, a sua força precisa ser assim,
retratando com esse texto, assim como disse Josué, a nossa força precisa ser a mesma para entrar e para sair e para perseverar até o fim. Então não desfaleça em nome de Jesus. Ainda que muitas coisas aconteçam, não desista jamais, jamais. Permanece crendo, acreditando, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Então guarda-se em Cristo, não desfaleça na fé, ainda que você poderia estar agora desfalecendo. Acredita, Deus está falando comigo e com você. Mantenha a sua vida de fidelidade, porque Ele é fiel. Então que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Se você, por algum motivo, nesse momento desfaleceu, parou, travou e desistiu, levanta outra vez e busca a Deus para que Ele te restabeleça e te encha, te dê uma porção do Espírito Santo dele, para que Ele cada dia mais e mais, te ilumine e te guarde, e que Deus te abençoe e te mantenha na fidelidade. E para isso é necessário manter o seu foco em Cristo Jesus, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele liberou para mim e para você, para nós, Igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido e meu amado irmão, e te guarde em nome de Jesus em fidelidade, porque Ele é fiel. Jesus te abençoe, amado. Glória a Deus.